Então, pessoal, perceba essas duas novas frases que eu coloquei. Aqui nós temos três palavras. Aqui nós temos a palavra bem, ha-isha, ha-zot. Então vamos aqui. Aqui nós temos a relação construto e absoluto de duas palavras indicada pelo McAfee. Então essas duas palavras estão em relação construto absoluto. Então ben nós vimos que é filho. Então filho de. Então filho de. Tá? Aqui como aqui tem o artigo na segunda palavra e na terceira tem o artigo. Veja aqui a forma do artigo e aqui a forma do artigo. Então, ela está definindo a primeira. Então, é o filho de. O filho, e aqui nós temos ha e sha. Nós temos aqui a partícula do feminino e a partícula do artigo. E ish, que é a palavra originalmente homem, mas como tem a partícula do feminino é mulher. Então, filho da, no caso artigo, de, mais o, então, da mulher. Vamos colocar aqui. Da mulher. E aqui nós temos uma outra palavra, que é a palavra zot, o zain, que é a letra Z, o O, e o aleph, que é mudo, e o TH. E nesta palavra zot, que quer dizer esta, traduzido é o pronome esta, está juntamente com ele o artigo. Então, seria o filho da mulher a esta, ou esta, tá? Esta. Então, a frase correta no português, nós vamos traduzir aqui. O filho de esta. Então, de com esta, desta mulher. Ok? Porque o pronome esta, o correto seria ele estar entre as duas palavras. Filho, aí o pronome desta e depois a palavra mulher. Não era isso? O sentido correto da frase era esse. Acontece que na relação construto e absoluto, as palavras que estão em relação de construto e absoluto não pode vir nada entre elas, porque senão quebra essa relação. Por isso na frase ben haish hazot, o filho desta mulher, a partícula desta que deveria vir entre as duas palavras vem depois das duas. Por quê? Porque se elas estão em relação de construto e absoluto indicado pelo McAfee, não pode vir nada entre as duas palavras. Ok? Ficou entendido aí essa questão? Vou exemplificar mais uma vez no exemplo abaixo. Então aqui nós temos uma nova frase, onde nós temos aqui a palavra devar. Devar quer dizer palavra. E perceba como é que você vai perceber se está na relação construto absoluto. Olha o artigo na próxima palavra, ha-meler, que é a palavra rei. Então, devar é palavra. Então, aqui, palavra do rei. Palavra de o rei. Então, do rei. Então, aqui, palavra de o rei, ou do rei. Ok? Como aqui está no singular, tá? Ele é identificado pelo artigo no segundo substantivo, que é a palavra, porque está definida, a palavra do rei. E agora nós temos aqui uma palavra, que nós ainda vamos ver quando nós falarmos de adjetivo, tá? Vamos explicar ela, que é a palavra gadol. Gadol é grande, significa grande. E aqui tem o artigo. Então, hameler hagadol. Devar, hameler,
ha-gadol. Então seria a palavra do rei, o grande. O grande. Olha só. A palavra do rei, o grande. O que a frase está querendo dizer? O que ele está querendo dizer é a palavra do grande rei. A palavra do grande rei. Acontece que essas duas palavras, elas estão na relação onde devar é construto do substantivo rei, que é absoluto. Sendo assim, não pode haver nenhuma palavra entre elas. Por isso, o adjetivo grande é colocado depois das duas palavras. Mas fica notório. Palavra do rei, o grande. Como eu vou traduzir? Corretamente, a palavra do grande rei. Ok? Então, se a palavra está em relação de construto e absoluto, não pode haver nada entre essas duas palavras. Ok? Vou colocar ainda mais um exemplo. Perceba essa terceira frase. Mais uma frase para nós transliterarmos, traduzirmos. Vamos lá e aprendermos. Aqui nós temos a palavra derer. Derer. Aqui nós temos no hebraico a letra D, ok? A letra D, a letra E, a letra R, mais uma vez a letra E e a letra Kaf final, que é Raf aqui no caso, que é formado por K e H. Então, derer. Derer, e aqui nós temos a palavra etz, formada pelo Ain, que é consoante muda, o Tissire, que é o E longo, e o Tissad, que é o TS. E aqui nós temos uma terceira palavra nessa frase, que é a palavra ha-ha-im. Ha-ha-im, aqui nós temos o artigo ha e a palavra haim. Haim, Haim, que é Ha, Y, e a partícula do plural formada por I e o mem. Então, Ha, Haim. Então nós temos derer. Derer é caminho. Etz é árvore. E Ha-Haim é a vida. A vida. No caso, Hayá é vida. Aqui no plural, Haim. O que eu quero explicar? Eu já falei lá no começo que a relação construto e absoluto pode acontecer entre 2, 3 ou até mais palavras. Então, aqui nós temos a relação de 3 substantivos que estão ligados um ao outro. E perceba como é que a gente vai perceber qual é o que traz o artigo. Sempre o último. Sempre o absoluto vai ser o último. E os outros dois estão em relação de construto, onde derer está em relação de construto com etz, que é árvore, e etz está na relação de construto com hayá. Então, derek, caminho, árvore e a vida. Pelo sentido da frase, você já percebe a maneira correta de traduzir, quando você já tem alguma familiaridade. Então aqui está numa relação de construto. As 3 estão dependendo uma da outra. Se eu disser caminho, a frase fica sem sentido. Tem que ser caminho de algo, de alguma coisa. Caminho, árvore. Então, caminho da árvore. Tá, até aí perceba que a frase já está melhor, mas ainda está incompleta. Por que que ela está incompleta? Porque veja o sentido. Derer, caminho. Caminho da árvore. Mas de que árvore? Percebeu como fica incompleto? Então precisa do absoluto.
para completar a frase. Caminho da árvore da vida. Então, como o último substantivo tem artigo e eles três estão um relacionado ao outro, então esse artigo vai servir para os três substantivos que estão na relação construto com o absoluto, um dependendo e ligado ao outro. Então a correta tradução vai ser: como está definido, não pode ser um caminho. Então é o caminho de quê? Etes da árvore, que árvore? Da vida. Então veja, a relação construto e absoluto pode acontecer entre dois ou mais substantivos. Derer, o caminho, etes, da árvore, im, da vida. O caminho da árvore da vida. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, tá? E nós vamos estar à disposição dos nossos irmãos para tirar qualquer dúvida. Qualquer dificuldade, pause a aula ou retorne novamente. Assista quantas vezes for necessário para que você venha assimilar cada conceito aqui repassado. Treine, copie no seu caderno, tá? Esforce-se. Baixe os materiais que nós colocamos abaixo de algumas aulas para você praticar. Faça os exercícios, isso é muito importante, porque eu tenho certeza que ao final desse curso você vai ser um mestre do hebraico bíblico. Você vai ter muito mais profundidade com relação às escrituras sagradas. Então, vamos continuar. Eu te vejo na próxima aula. Que o Eterno esteja conosco. Shalom!